Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Continuando, nós estamos agora no dia 18, tendo uma vida em comum. Em Colossenses 3,15 diz: Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Em Salmos 133,1 diz: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico, a ponto de comunhão ou confraternização ser quase sempre se tratar de uma conversa casual ou alguma atividade social, comida ou diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta. Ficar para confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais do que apenas aparecer nos cultos, significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns com os outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro de um contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, no entanto, sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro da sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são botes salvas-vidas presas a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual, porém, é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidade. É genuína, de coração para coração e às vezes chegando a ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesma e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos e reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda em oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem a máscara e mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está em luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas.
É na luz que trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. E aqui é interessante porque na Bíblia fala: confessai os pecados uns aos outros para que sedes curados. Se a gente não confessa aquele pecado, a gente não é curado. Se a gente esconde ele para debaixo do tapete, passa ali a vassourinha só em volta, a casa não vai estar limpa. Jesus, ele vem, ele entra, o Espírito Santo, ele entra no nosso coração e ele tira o que está debaixo do tapete, traz à tona para que a gente possa ser curado e liberto. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros, orem para uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só cresceremos assumindo risco. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. E é interessante porque a gente tem muito medo de ser magoado novamente, né? De sofrer de novo aquilo que a gente já sofreu. Mas Jesus, ele se colocou nessa posição de ser magoado novamente por nós. E na música, aquela música Reckless Love, que é o Ousado Amor, né, na versão em inglês, na ministração ao vivo, o rapaz diz que ele escreveu essa música, ele não queria dizer reckless em inglês, é meio que irresponsável. E ele não está dizendo que o amor de Deus é um amor irresponsável, mas que ele ignora todas essas questões sobre: "Não, eu não posso, me colocar nessa posição, eu não posso me envolver com essas pessoas, eu não posso abrir o meu coração, porque eles vão me ferir". Então ele intencionalmente abre mão de se proteger para que ele possa nos alcançar, é isso que ele quis dizer. E na ministração ele fala assim: "Não se engane". Quebrar o coração 70 vezes 7 é muitas vezes que o seu coração foi ferido, e ele estava se referindo a Jesus. Porque quantas vezes a gente peca e a gente esquece do amor de Deus por nós, a gente se desvia dos caminhos do Senhor, mas Ele continua insistindo e desejando que a gente volte para o caminho dele. Olha a história do filho pródigo. Gastou tudo que Deus deu para ele, todo o talento, todos os dons, desperdiçou tudo com o mundo, com coisas que não trouxe prazer nenhum eterno. E ele come da lama, ele se joga no pior e ele volta para casa humilhado, e o pai recebe ele de braços abertos, sem condenação, por causa do amor de Jesus. Então, 70 vezes 7 é muitas vezes para o nosso coração ser ferido, mas nós ferimos o coração de Deus muitas vezes, nos afastando dele e agindo de maneira errada. Nós não podemos ser menos misericordiosos com o próximo do que Deus foi com a gente. Porque se nós fomos perdoados sem merecer, nós também devemos perdoar o próximo sem merecer. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Pode existir um membro sem os outros membros? Não, ele não vai funcionar, ele vai morrer. A reciprocidade é a essência da comunhão, edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades, ajudar uns aos outros. Paulo diz: quero que nos ajudemos uns aos outros com fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda a prestação de contas, encorajamento, honra e serviços recíprocos. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros, uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Deus te deu dons para isso, te capacitou para isso. Você tem que ser ativo na sua igreja local. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar conselho ou oferecer uma ajuda eventual.
É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: eu compreendo o que você está passando. E o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. E que é interessante porque às vezes a gente acha que a gente tem compaixão pelos outros, mas a gente não deixa nem mesmo as pessoas desabafarem. A pessoa começa a falar, a gente já começa a corrigir elas ou invalidar o que elas estão sentindo. Então, por exemplo, seu filho chega em você e fala: Mãe, tô triste por causa disso e disso e disso. E aí você vira para ele e fala assim: Ah, de ser bobo, menino. Ficar triste por causa disso? Não. Você tem casa, tem teto, tem comida. Não, seja mais grato. Não que o que você está dizendo está errado, mas você não agiu com compaixão para com ele. Então, o primeiro ponto é ouvir, né? Agora se diz muito sobre a escutativa. Então, assim, é ouvir o que ele está dizendo, compreender a dor que ele está sentindo, mesmo que para você seja uma bobeira. Tem coisa que para você é assim, nada. E para outras pessoas é um iceberg. Tem coisas que para você é um iceberg, e para outras pessoas não é nada. Então, não invalide o sentimento das pessoas. Tenha uma escuta ativa, escute o que a pessoa está falando e compreenda o que ela está sentindo, mesmo que para você não faça sentido. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: de ser compreendido e de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar os sentimentos de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão ou estamos preocupados com as nossas próprias mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas, né? Então, que nós temos dois extremos. Nós temos pessoas que, não, vamos pegar, vamos resolver, larga para lá, deixa para lá, sentimento é bobo, deixa de ser bobo. E o outro lado é, não, mas, história triste é a minha. Aconteceu isso, isso e isso comigo. Tem pessoas que têm raiz de amargura, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Geralmente, elas sempre têm uma dor pior do que a de todo mundo, uma história pior do que a de todo mundo. É um saco, né? Conviver com pessoas assim, porque tudo que você conta, ela tem uma história mais triste que a sua. Dois extremos que nós precisamos aprender a evitar e vir para o equilíbrio e praticar a compaixão. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos níveis mais básicos de comunhão. Comunhão em compartilhar, comunhão do estudo da palavra de Deus juntos. Num nível mais profundo, temos comunhão no serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias, em obras de caridade. E o nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão no sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e da aflição dos outros e carregamos fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena: compartilhe os seus problemas e aflições uns com os outros, dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Em tempos de crise, tristeza, dúvida profunda, o que mais precisamos é uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, o que mais precisamos é de amigos cristãos. Precisamos de um amigo que tenha fé em Deus por nós e nos ajudem a superar dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real, palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. E aqui é interessante porque o que os amigos de Jó fizeram não foi ter compaixão para com ele. Os acusaram, julgaram, e não, certeza que você pecou. Você pecou, porque ninguém passa o que você está passando se não tiver pecado contra Deus, blasfemado contra Deus. E ele precisava de compaixão. Os nossos amigos, os nossos familiares no tempo, nós, quando estamos num período de desespero, nós precisamos de compaixão. Acho que foi o C.S. Lewis que disse que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente está com o coração tão duro, nós estamos tão cheios de si, temos certeza de tudo e do universo, nos achamos a última bolacha do pacote, que Deus precisa usar o sofrimento para que nós possamos ouvir a voz dele e falar: querida, esse caminho não está legal, né? A verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia.
A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostas a recebê-las uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Você jamais pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor, porque a amargura o ressentimento destroem a comunhão, e a amargura ela se torna uma raiz, e ela contamina a sua vida inteira, e ela contamina todo mundo à sua volta. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente, às vezes sem querer. Mas, de qualquer maneira, se faz necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que lhe ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns para com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Nós somos o primeiro a não merecer. Quando a gente acha que a gente não precisa liberar perdão para uma pessoa, a gente se coloca no trono do nosso coração. E a única pessoa que pode estar no trono do nosso coração é Jesus. E ele nos perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Não é porque você perdoou uma pessoa que te feriu que você vai continuar tendo contato com ela. Não necessariamente. Busque direção do Senhor, busque sabedoria e discernimento. Às vezes tem relacionamento que Deus não quer que nós tenhamos. E a gente insiste, insiste, insiste naquele relacionamento. A gente vai quebrando a cara e vai sendo ferido e vai ficando magoado. E isso está só nos afastando de Deus e da igreja. Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca faz parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar este tipo de comunidade com outros fiéis, mas espero que este capítulo tenha deixado ansioso para experimentar a verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Tema para reflexão: precisamos de outras pessoas em nossa vida. Versículo para memorizar: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. Pergunta para meditar: o que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? É interessante, né? Vocês veem que a gente falou de pequenos grupos. É importante que vocês tenham células, ou grupos de convívio, seja qual for o nome que a tua igreja dá. Mas se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão perceber que as reuniões eram nas casas e no templo, nas casas e no templo. No livro Adoração e Santidade, a Valnice explica isso sobre a história da igreja. Enquanto a igreja estava reunindo nas casas e no templo, nas casas e no templo, ela crescia muito. Porque no templo a gente adora ao Senhor, prestamos culto ao Senhor, mas nas casas a gente discipula, a gente tem comunhão. E assim nós somos fortalecidos e crescemos. Quando a Igreja Católica encerra essa parte, né, da, da célula, né, e ela bota o clero e o ministério do banco, as pessoas sentam no banco, tudo em latim, por muitos séculos foi assim.
você limita o conhecimento, você limita o discipulado, você limita. Então, é muito importante ter o grupo de convívio. Então, a igreja volta muito a crescer e a ser efetiva quando ela volta com essa visão de células, de grupos de convívio, de discipulado nas casas. Nós precisamos andar juntos para que nós possamos chegar mais longe. A Bíblia fala isso, né? Que nós vamos mais longe quando estamos caminhando juntos. E como que está o nosso relacionamento com os nossos filhos? É um relacionamento autêntico? Ou a gente veste uma máscara de autoridade dentro da nossa casa e os nossos comportamentos não condizem? E é recíproco nosso relacionamento com nossos filhos? Se não é, por quê? Aonde foi que a gente começou a construir o muro que dividiu esse relacionamento? Quando os nossos filhos nos trazem problemas, nós agimos com compaixão, ouvimos e validamos o sentimento deles, ou a gente já tenta resolver ou invalidar aquilo que está sendo dito. Se você quer ter uma comunicação efetiva com seus filhos, de mão dupla, valide o sentimento que ele está sentindo. Eu estou dizendo valide o sentimento, não o comportamento. Então, muitas vezes, o seu filho está fazendo algo errado e ele tem um determinado sentimento. E ele te fala: olha, mãe, pai, eu me sinto assim, assim, assado. Você responde: filha, eu entendo que você está me dizendo que você se sente assim, assim e assim, certo? Entendi certo? Foi isso que você quis me dizer? Foi isso, mãe. Eu me sinto assim, assim, assim. Eu entendo e eu vou continuar te amando, independente do que aconteça. E aí você pode oferecer conselhos, mas se eu puder te oferecer um conselho, eu faria assim, assim, assim. É este relacionamento que você quer construir com seu filho, um relacionamento autêntico, recíproco, e onde a gente tem compaixão, e onde a gente tem misericórdia. Então, assim, às vezes você está pensando aí, mas eu não tenho que conversar assim com meu filho. Ele é meu filho. Ele me deve respeito. Eu sou a autoridade da casa. E ok, querido, na ditadura também, mas não significa que a gente ama o ditador. Então, assim, se você quiser ter um relacionamento autêntico, recíproco, com compaixão e misericórdia, dizer por que sim, por que não, porque eu mandei, porque a casa é minha, não adianta. Uma geração que tem acesso a informações o tempo todo, que está sendo bombardeada 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela mídia, TikTok, isso e aquilo, e comunidade, e escola, para se desviar dos caminhos do Senhor. A melhor forma de você mostrar Deus para eles é amando. Foi isso que Jesus disse. Nós seremos conhecidos seus discípulos porque nós amamos. Então, a melhor forma de você ter um relacionamento com seu filho adolescente é amando ele, não é brigando com ele, não é gritando com ele. Eu já devo ter feito esse pedido aqui em outros vídeos. Se você é pai, mãe, você está me ouvindo, não grita com seus filhos. Não grita com seus filhos, porque você não gosta que ninguém grita com você. Você grita com o seu chefe? Não grita. Por que que seu filho que você ama, que nasceu de você, você grita com ele? Eu sei que são pregações aqui que nós temos feito que são muito de confronto com a nossa carne. Mas Deus quer que nós amemos uns aos outros. E é assim que nós vamos mostrar o amor de Deus por eles, com autenticidade, sendo verdadeiros, sendo recíprocos, sendo misericordiosos e tendo compaixão. Por que que então, quando os nossos filhos erram, a gente coloca eles diante de um grande tribunal e julgamos eles e os condenamos? Pensa nisso. Quão grande compaixão teve o Senhor com você? Quão grande compaixão deveria ter você com seu filho? Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém.